Os tempos de pressões antecedem a um tempo. Vou repetir para você entender qual vai ser o tema da ministração dessa noite. Os tempos de pressões antecedem a um tempo. Aí você me pergunta, diga assim para mim, qual é esse tempo? Qual é esse tempo? Vamos melhorar esse ensaio. Diga assim, qual é esse tempo? Qual é esse tempo? Um tempo de glória, um tempo de vitória e um tempo de honra. Ei, está passando por pressão, está passando por acocho. Um tempo de pressão antecede um tempo de vitória. Deus vai liberar uma vitória sobre a tua vida se você estiver sendo pressionado. Todo tempo de pressão tem um fim. Há um tempo de glória chegando. Há um tempo de honra para se manifestar. Existem várias pressões no mundo e cada um de nós já passamos ou estamos passando ou então vamos passar. Qual pressão você tem passado? No mundo existe 1 milhão, é incontável tipos de privações, de circunstâncias, de pressões que nós vamos passar, independente se somos justos ou se somos ímpios. O sol brilha para todos, a chuva cai para todos, mas nós temos que saber como que vamos vencer essas pressões. O mundo não tem a chave que eu e você tem. O mundo não tem o Deus que eu e você tem. O mundo não tem a palavra que eu e você tem. O mundo não tem o Espírito dentro como eu e você tem. Nos momentos de pressões, nós não podemos nos desesperar. Porque quando nós nos desesperamos, nós estamos dizendo quem está nos governando. Não é qualquer circunstância que pode nos tirar do trilho. Nós precisamos manter firme a confissão da nossa fé. Ou nós seguramos o que recebemos, ou o diabo rouba. O que você tem feito para vencer as pressões? Aleluia. Eu posso chorar quando eu estiver passando por pressões? Pode. Eu posso me desesperar? Pode. Eu posso correr? Pode. Eu posso gritar? Pode. Mas sabe de uma coisa? Não vai resolver. Não vai resolver. Não adianta nos momentos de pressões, nos momentos difíceis, a gente querer se desesperar. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar pior. Nós temos que aprender a suportar, a passar pelas pressões. Ou nós aprendemos isso, ou cada processo vai ser um game over. Cada pressão que o diabo se levantar, que ele vê que ele ganhou, ele vai falar, volta para o zero. Perdeu de novo. E nós não podemos ficar perdendo para o diabo, porque a Bíblia diz que é ele que é o derrotado. Isso mesmo. Aleluia. Amém. O que você tem feito para vencê-las? Existe algo para vencer as pressões. É necessário você saber para quê, qual é o propósito das pressões. Por que vem pressões sobre a minha vida? Por que eu enfrento circunstâncias? Por que eu enfrento problemas? A primeira resposta para isso é porque você está vivo. É porque você está no mundo. Enquanto você estiver nesse mundo, enquanto você estiver respirando, tiver fôlego de vida, você vai passar por pressões. Existe alguém bem duro nas palavras que disse, não quer passar por problema? Morra. É verdade. Enquanto nós estivermos aqui,
Vai ser circunstância em cima de circunstância, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores. Ele disse mais, ele não disse vocês serão, ele não disse não é pouco, é muito, é mais do que vencedores. É necessário saber qual é o propósito das pressões e para que elas vêm. Sabe para que elas vêm? Ela vem para te fazer parar, ela vem para te desanimar, ela vem para te destruir. E sabe quem que é o autor? Tem alguém atribuindo os dias de luta, os dias de dificuldades a um Deus que é bom. Diga assim, o meu Deus não tem nada a ver com isso. Queridos, não pense você que se você escolher o caminho da desobediência, Deus vai te jogar dentro do hospital, vai querer colocar uma enfermidade em você para querer tratar com você. Diga assim comigo, Deus não precisa disso. Quem faz isso é o diabo. As pressões vêm porque o diabo quer que nós desistamos, que nós entregamos os pontos, que nós recuamos, mas Deus nos fez mais do que vencedor. Aleluia! Então as pressões não vêm para te fazer mais forte, não. Tem gente dizendo assim, olha, as lutas para te fortalecer, vai nessa. Quem depois de uma luta está forte, depois de uma luta quer descansar, depois de uma luta quer se recuperar. Luta não fortalece ninguém, o que fortalece é a palavra. Aleluia! O que fortalece é o Senhor. Mas o pessoal tem um ditado mundano e às vezes nós trazemos para dentro da igreja. Rapaz, essa luta vai te fortalecer. Vai fortalecer que nada. Se depender da luta vai te matar. Se não tomar cuidado, ela vai te desanimar. Porque quem traz pressões sobre a nossa vida é o diabo, não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E aí, você vai desanimar? Você vai parar? Você vai ficar olhando o diabo fazer? Entenda que as tribulações que vivemos hoje não são enviadas por Deus, e sim pelo diabo. Agora responde assim para mim, fala assim, Deus sempre tem uma saída. Não importa. Talvez você esteja passando um momento muito difícil. E eu não desprezo isso, não menosprezo isso. Eu quero sentir essa dor com você. Mas eu não posso só me colocar na posição de sentir essa dor com você e não te dar uma saída, e não te dar uma resposta para isso. Não adianta você estar chorando, alguém somente sentar para chorar com você. Alguém precisa te animar, alguém precisa te levantar, alguém precisa te dar uma resposta para isso. Não adianta alguém que está triste, você levar mais tristeza para ela. Não vai resolver. Você precisa levar alegria. Não adianta você levar para alguém que está cansado, fraco, mais desânimo, mais fraqueza. Você tem que levar força. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Pedro, capítulo 5, versículo 10. Pedro, capítulo 5, versículo 10 diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Presta atenção. Você está passando por dificuldade, está passando por pressão, está enfrentando uma crise financeira, está enfrentando uma crise no casamento. O Deus de toda graça está com você.
E aí, pregador, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que o favor de Deus te acompanha. O Deus de toda graça, o Deus que mesmo sem você merecer, está estendendo as mãos para você. E que te chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. E depois que vocês sofrerem muito, ou depois que vocês vencerem, Ele vos restaurará e confirmará, e lhes dará força e os porá sobre um alicerce firme. Quem é um alicerce firme? Diga assim: Jesus. Ele é a rocha inabalável. E se eu estiver nele, ainda que sopre os ventos, ainda que venham as torrentes, a minha casa não cairá. Então aprenda uma coisa: a luta não serve para te fortalecer. Depois da luta tem que vir a vitória. Não é durante a luta não fortalece, não ensina nada para ninguém. O que ensina é a palavra. O que ensina é você olhar com os olhos da fé e dizer: Deus pode me tirar dessa situação. Ele é o Todo-Poderoso. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez você se escandalize, mas Deus, Ele não mede o sofrimento de ninguém. Não é porque um perdeu o filho e o outro está enfermo que Deus vai deixar de curar um para curar o outro. Deus é o Deus que ressuscita, mas também é o Deus que cura. Nenhuma dor para Ele é maior ou menor. Tudo é dor e Ele resolve. Eita glória! Lembra da filha de Jairo? Estava morta. Estava a ponto de morrer. Mas apareceu uma mulher com fluxo de sangue. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, mas não deixou de ressuscitar a filha de Jairo. Ei, não importa qual é o seu problema, qual é o tamanho dele. Não importa qual é a pressão que você está passando. Talvez alguém esteja enfrentando uma pressão maior do que você. Mas o que vai levar Deus a resolver o seu problema primeiro do que o dela é a sua fé. Amém. Alguém não entendeu? Eu vou responder. Vou repetir de novo para você entender. Talvez o seu problema seja maior do que o do seu vizinho. E você esteja clamando a Deus por uma solução. Mas o seu vizinho está com mais fé do que você. E Deus vai responder a ele primeiro do que você. Sabe o que Deus está falando para vocês? Tenha fé na sua fé. Amém. Tenha fé na minha palavra. Tenha fé em mim. Me responda com fé. Amém. Aleluia. Eita glória. Agora que você já sabe que existe vários tipos de pressões e qual é o propósito dela, você precisa saber o que fazer quando estiver passando. Ei, não adianta você colocar a mão na cabeça e falar: meu Deus, eu não sei o que fazer. Sabe quando você fala isso, o diabo fala: peguei mais um. Se ele não sabe o que fazer, eu sei. Agora eu vou parar ele. Agora eu vou derrubar ele. Agora eu vou acabar com ele. E Deus está falando: você sabe o que fazer, porque está escrito que você deve fazer. Só não sabe o que fazer quem não mantém a comunhão ácida com Deus, firme, constante. Agora que você já sabe que existem as pressões, você precisa saber o que fazer quando estiver passando por elas. O diabo sabe muito bem. Sabe o que ele faz quando a gente está passando por pressões? Achando que ele põe a mão na nossa cabeça e vai falar para a gente: vai ficar tudo bem? Ele fala: agora que eu vou colocar mais pressão mesmo. Vamos ver se ele aguenta. Vamos ver se ela aguenta. Vamos ver até onde que ela vai. E deixa eu dizer uma coisa: ele só vai prosseguir se você liberar ele para prosseguir. Diga assim: o meu adversário, que se chama diabo, está derrotado e está debaixo dos meus pés. Na minha vida, ele não bagunça, ele não ciranda, porque Deus me deu autoridade sobre ele. E ele lança uma pressão sobre o casamento. E quando nós colocamos a mão na cabeça e falei: eita, agora meu casamento não tem mais jeito.
Aí sabe o que ele faz? Agora que eu vou incentivar as brigas mesmo, agora que vai brigar dobrado. Enquanto você está com a mão na cabeça, em vez de estar com os joelhos no chão e a palavra no coração saindo da sua boca, você está desesperado, ele está colocando mais contenda, ele está colocando mais intriga, ele está colocando mais força naquilo que ele está fazendo. E sabe o que está acontecendo? Uma família está se desfazendo, um casamento está se acabando, e alguém precisa responder para o diabo o que ele precisa ouvir. Aí o diabo vem com a notícia: olha, estou fechando essa porta de emprego para você. E quando você pensa que está pouco, aí ele fala: agora que ela está desesperada, ou que ele está desesperado porque eu fechei essa porta, vou fechar do marido também, quero ver do que eles vão sobreviver. Ei, você precisa ter uma resposta para ele. O Senhor é o meu pastor, diabo, e nada me faltará. O Senhor é o Jeová Jireh na minha vida, é o Deus provedor, não vai faltar nada. O meu Deus é o Deus que abre porta onde não tem porta. O Deus é um Deus de família, diabo. Tira a mão da minha família. A minha família não te pertence. Mas se você ficar olhando ele fazer o show dele, ele fazer o que ele quer fazer, deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que existe muitos vencidos entre nós. E se você olhar para o seu lado, você vai sentir falta de alguém que, infelizmente, em vez de responder o diabo, deixou ele fazer o que ele está fazendo até hoje na vida dessa pessoa. Só que diga assim: Deus, conta comigo para levar uma resposta, para levar uma saída para essas pessoas que o diabo acha que já derrotou. É você que vai levar a saída para ela. É você que vai levar a resposta para ela. O diabo ele começa a pressionar ainda mais, porque ele sabe que você vai desistir. Ele sabe a hora que está chegando mais próximo da gente desistir. E sabe quando isso acontece? Sempre há as pressões, presta atenção nisso e você vai relembrar um pouquinho aí. Quem é novo convertido deve estar vivendo isso. E quem foi novo convertido vai lembrar disso. Quando entregamos a vida para Jesus, às vezes as pessoas não nos orientam que em vez da vida ficar mais fácil, ela vai ficar mais difícil. As pessoas têm o costume de falar: vem para Jesus que vai ficar 1001 maravilha. É mentira. Não vai ficar 1001 maravilha. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado que leva para a salvação. Então não tem isso de que vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil, porque o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é para os fracos, é para os fortes. E se você está aqui é porque você é forte. Não é para os covardes, é para os corajosos. E se você está aqui é porque você é corajoso. Não é para os frouxos, é para alguém que entendeu aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazer na sua vida. Então não tem isso: vai ser 1001 maravilha. Não vai ter mais prova não, não vai ter mais dificuldade não. Agora nunca mais você fica desempregado. Vai nessa, que você quebra a cara e no primeiro mês você sai da igreja. Ninguém me orientou. E sabe qual era meu pensamento no começo? Meu Deus do céu, se eu soubesse que era tanta luta assim, eu não tinha entregado minha vida para Jesus. É tanta dificuldade no meio do caminho, é tanta pedra. E eu falei: meu Deus, eu não aguento mais. Só que eu resolvi colocar o joelho no chão. Eu resolvi falar com meu pai. Eu resolvi pedir para ele me esclarecer o que eu precisava fazer. Como que eu tinha que sair dessa situação. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim que era através da oração, através da palavra, que eu ia vencer. Ele disse: meu filho, não pense você que você não passava essas mesmas dificuldades no mundo. Você passava, mas você estava cego e nem percebia. Tudo era tudo de bolo. Era luta em cima de luta, prova em cima de prova. E sabe o que acontecia? Eu já era do diabo mesmo, então se viesse luta, quanto mais luta era melhor, eu não estava nem aí. Mas quando o Senhor abre os nossos olhos e a gente enfrenta a primeira dificuldade, a gente pensa que é só na igreja, só porque a gente entregou a vida para Jesus que estamos passando por essa dificuldade. Ei, é mentira do diabo.
As lutas e as provações vêm para quem está na igreja e para quem está fora dela. Mas tem um porém. Quem está na igreja está assegurado pela palavra de Deus, está assegurado pela presença de Deus. Ei, você não desfalece, você não morre, você vai adiante, você vence, você supera, você é aprovado, você passa de fase, você chega onde Deus quer que você chegue. Eu creio. Eu falei, agora eu estou entendendo, Satanás. Agora você não vai conseguir me enganar, não. Agora que o Senhor abriu os meus olhos, pode vir a luta que vier, pode vir a prova que vier, eu vou permanecer firme na videira, eu vou permanecer firme na rocha. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E sabe de uma coisa? Tudo passa. É verdade. Tudo passa. Se é a porta de emprego que está fechada, Ele abre. Se é o casamento que está falido, Ele restaura. Se é o marido que está distante, Ele traz de volta. Se é os filhos que foi para as drogas, Ele liberta. Aleluia! Ele faz. Não tem dificuldade ou não tem pressões que o Senhor não intervenha e resolva. Deus não é um Deus de obras pela metade. Ele começa uma obra e Ele é fiel para completar. É nós que não somos fiel e abandonamos no meio do caminho. Quando as pressões vêm, você está a um passo da vitória e o diabo está pressionando. Vai, cai na minha, cede, desanima, desiste. E você faz isso. E Deus está do céu junto com os anjos falando, ei, peça para que os espíritos ministradores te ajudem. Peça socorro para mim, porque eu sou socorro bem presente. Peça uma saída para mim, porque eu vou te ajudar. Glória a Deus. O título de derrotado é do diabo, não é nosso. Amém. Ou entendemos que somos mais do que vencedores, ou vamos ficar sendo vencidos pelo inimigo derrotado. Que vergonha! Perder para alguém que já foi campeão, tudo bem, mas perder para um derrotado falido, é porque as coisas não estão muito boas para nós. E nós precisamos reaver alguma coisa. Você já viu nesses jogos de futebol, quando um time grande vai enfrentar um time pequeno, até o time reserva ele coloca em campo. Porque ele está falando, não tem graça. Ei, a igreja devia se levantar dessa forma com o diabo. Não tem graça lutar com você. Eu não preciso lutar com você. Você já foi vencida não sei quantos 1000 anos atrás. E não está entregando para ele de bandeja aquilo que Deus quer fazer. O diabo tem interrompido sonhos, interrompido chamados, interrompido bênçãos que o Senhor quer liberar. Porque quando o Senhor vai dar, nós cedemos às pressões, nós cedemos à circunstância, nós deixamos de crer. Quando estamos um passo da vitória, um dia antes da virada da nossa vida, o diabo começa a colocar muito mais pressão. Mas eu tenho um conselho para você. Aleluia. Não desista. Amém. Persevere. Insista. Busque, clame. Peça ajuda. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não somos uma família para pertencer de nome, de status. Você precisa ter os seus irmãos como uma família de sangue. Cristo nos uniu. Somos inseparáveis nele. Você precisa confiar no seu irmão. Peça ajuda para ele se você não está conseguindo vencer sozinho. Amém. Porque se você não fizer isso, talvez vai ser tarde demais. E ninguém vai conseguir te trazer de volta. Quantos foram e não conseguem voltar? Não seja mais um. Fique firme. Amém. Depois dessa noite, você vai ficar convicto e não vai mais desistir. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, Aleluia. capítulo 4, versículo 17.
2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: pois os nossos sofrimentos leves, grava essa palavra, diga assim, leve, e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Escute só, o sofrimento não é pesado, o sofrimento não é difícil, o sofrimento é leve e é momentâneo, se comparado com o peso de glória que o Senhor tem reservado para você. E sabe o que ele diz? Glória eterna. Ou seja, o sofrimento que nós enfrentamos aqui nessa vida, aqui nessa terra, as pressões, as circunstâncias, é para nos levar para um lugar melhor. Um lugar onde não vai ter choro, aonde não vai ter tristeza, aonde não vai ter mais luta, aonde não vai ter mais dificuldade. Vai ser um lugar de um cântico novo. Aleluia! Pois os nossos sofrimentos são leves, não são pesados, são momentâneos, é um estágio, é um momento. Você precisa passar. Para de querer viver no deserto quando Deus tem a terra prometida para você. Para de querer ficar lutando quando Cristo já venceu por você. Não apenas suporte as pressões. Suportar as pressões ainda é fácil. Ainda estamos entrando para onde Deus quer que nós entramos. Nós precisamos responder às pressões. Sabe por quê? Quanto mais pressão o diabo colocar na sua vida, quanto mais luta, quanto mais circunstâncias, você se levanta em fé e responde ele. Eu quero ver se ele vai aguentar a palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e vamos ver se isso é verdade ou não. Mateus capítulo 4, versículo 1. Enquanto alguns acham, diga assim: diante das pressões, eu não vou me calar, eu não vou só suportar, eu vou responder em fé. Aleluia! Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador se aproximou. Quem é o tentador? Não, foi fraco ainda. Quem é o tentador? Isso. Aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus mandou? Alguém tem aqui a palavra? Alguém está me acompanhando? Jesus mandou que as pedras se transformassem em pão? Nós não seguimos o que o diabo manda, nós somos guiados pelo Espírito. Diante das pressões, não escute o diabo. Não deixe ele confundir a sua mente. Não deixe ele confundir o seu entendimento. Olha como que Jesus venceu ele. Então, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aqui vai uma chave para você: não apenas suporte as pressões, responda às pressões com a palavra. Diga para o diabo: está escrito, e se Deus falou, eu creio e ponto final. Se está escrito, eu vou até o fim. Se está escrito, Deus garante a minha vitória. Não fomos chamados para apenas aguentar as pressões. Fomos chamados para governar em meio às pressões. Responda ao diabo com fé. A fé fala, age e permanece firme. Ei, diante das pressões, não é um dia você está falando: pai, eu creio. Aí o diabo aumenta a pressão, você já disse: eu não creio mais não.
Diante das circunstâncias e das lutas, não é um dia você estar com os joelhos dobrados, com o rosto em pó, você falando, Pai, eu confio em você, vai passar. Esse vento, esse deserto, essa luta vai passar. O Senhor não me abandona, o Senhor disse que está comigo. E no outro dia você está falando, cadê você, Deus? Ei, você não fez nada. Você está falando assim, Pai, salva meu marido. E no outro dia você está falando, esse alcoólatra, esse perdido. Aí, ou você decide, ou você quer que Deus salve ele, ou você está entregando ele ao diabo. Quando nós liberamos palavras de maldição sobre as pessoas, essas palavras têm muito poder, principalmente quando é alguém próximo da gente. E se você amaldiçoar, como você vai abençoar? De uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou você separa o lugar dele na igreja e crê até o dia que ele estiver sentado aí com você, ou então não crê. Não tem meio termo. Ou você acredita que Deus vai abrir as portas, ou você não acredita, vai na força do seu braço mesmo. Sai que nem um desesperado entregando currículo por aí, e o que der, deu. Ou você acredita que Deus restaura o seu casamento, ou então você separa de vez. Não é esse o conselho que Deus nos dá. Mas se você não acredita, se você não quer, o que Ele pode fazer? Deus não é que nem o diabo intrometido, encherido. Deus é educado e só faz o que nós deixamos. Amém, Deus. Aleluia. Responda o diabo com fé. A fé fala, a fé age, permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário. Vocês viram os discípulos? Jogou a rede, não pescou nada. Aí já vem os discípulos. Aí Deus, quem mandou vocês pararem de lançar a rede? Homens de pequena fé. Lança a rede de novo. Ei, quantas vezes for preciso, uma hora os peixes caem dentro. Uma hora o milagre acontece. Uma hora seu marido chega, uma hora seu casamento é restaurado. Uma hora as portas se abrem, uma hora seu filho é liberto, uma hora ele termina a faculdade, uma hora chega lá. Amém, amém. Quando tudo parecer contrário, não recue, avance, pressione de volta com a palavra da fé. Então você vai ver a manifestação das respostas de Deus e o céu descendo sobre a sua vida. Queria chamar o louvor. Você pode se colocar de pé? Amém. Amém, Deus. Oh, aleluia. A fé fala, a fé age e permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário. Escute esse recado de Deus, não recue, avance, pressione o diabo de volta com a palavra. A manifestação das respostas do céu está mais próximo do que você imagina. Ei, não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de ceder. É hora de confrontar. É hora de ser incisivo, de ser decisivo, de ir para cima e falar: você perdeu, miserável. Feche teus olhos. Eu sei que quando Deus traz uma palavra nessa linha, tem muita gente passando por muitas pressões, cada um com a sua circunstância, com as suas lutas, cada um com as suas dificuldades, cada um rompendo em fé em uma área, cada um enfrentando o desafio. Mas o Deus tem saída para todas elas. O Deus que não te abandona, o Deus que não te esquece. E agora eu queria que você fosse ousado mesmo, que você fosse intrépido, e que você começasse a declarar os versos bíblicos que Ele vai trazer ao seu coração,
contra essa circunstância que ele tem se levantado contra a tua vida. Quem é que você quer ver na presença de Deus? É o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos? O que você está precisando? Uma porta de emprego? Que o seu casamento seja restaurado? Que Deus prospere os teus negócios? Que Deus te use mais, que Ele derrame um óleo fresco sobre você, que novos dons fluam através da sua vida, que uma nova unção toque o seu corpo nessa noite. O que você está precisando? O que você veio buscar? Quais as lutas travadas que você tem enfrentado, que o diabo tem levantado contra você? Quais as fortalezas? O que tem te impedido de chegar onde Deus quer que você chegue? Oh Pai, aqui está diante de vocês, aqui está diante de você, a tua igreja, os meus irmãos, os teus filhos, e cada um deles tem algo, Senhor, que está precisando de um socorro, que está precisando de uma ajuda, que está precisando que o Senhor intervenha urgente. Alguns deles estavam pensando em desistir, alguns deles estavam pensando que não ia mais acontecer, que não era mais possível sonhar, que os sonhos não se tornariam mais realidade, que as portas não se abririam mais, que eles não seriam mais chamados, que o filho não mudaria mais, que essa cura não se manifestaria. Mas eu sei porque sei, que se for porta fechada, o Senhor abre. Se for qualquer doença incurável, o Senhor cura. Se for qualquer casamento falido, o Senhor restaura. Se for uma empresa quebrada e falida, o Senhor faz algo novo. Se for uma empresa que esteja passando por crise, o Senhor faz prosperar. Se é uma falta de perdão que o diabo tem plantado como uma raiz de amargura nesse coração, o teu espírito é doce e amoroso o suficiente para entrar nesse coração, quebrar esse jugo do inferno e colocar o desejo de perdoar. Se é falta de paz, você tem a paz que excede todo entendimento. Se é libertação, a tua palavra diz que só tem um que pode nos libertar verdadeiramente. Se tem alguém preso no pecado, no vício da pornografia, da prostituição, do adultério, preso no alcoolismo, nas drogas, eu quero dizer para você que aonde a palavra de libertação é pregada, cadeias são quebradas, ferrolhos são despedaçados, porque a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se tem alguém perdido há muito tempo, Deus tem te procurado, e nessa noite Ele está te dizendo: eu te encontrei. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará.